Começa agora o Meia Pantufa. Guten Morgen, good afternoon, bonne nuit e boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Je suis Luiz Leão, bei mir ich habe hier meinen Freund Gustavo Azevedo, que sente enjoo enquanto viaja de barco. Oi, Gusta, bom dia, tarde, noite, madrugada. Gente, o que foi isso? Que abertura tá sendo essa? Parece que eu tô dentro de um barco vendo... Gusta, spoiler no comentário. Isso é mesmo, né? Parece que eu tô vendo assistidores e assistidoras de oceanos inquietos por aí. And next, we have our friend Lucas Abreu, que pretende abrir uma escola de treinamento de besouros chaveiros. Oi, Lucas, bom dia, tarde, noite, madrugada, como você está? E aí, viajantes de cruzeiro do Roberto Carlos, que só tem gringo? Eu acho que os cruzeiros do Roberto Carlos só tem gringo também. Quem dera, né? Quem dera. Se fosse só o do Roberto Carlos, é muito mais fácil de sair. O clubinho de fãs de Dark, que conta com milhões de integrantes, finalmente recebeu nesse fim de 2022 a estreia de 1899. Nova série de Baran-Bo-Dar e Anti-Freeze. Depois de muita especulação e expectativa, a série chegou à Netflix trazendo tudo o que o público já esperava. Mistério, tensão, escuridão e idiomas difíceis. Dessa vez, a história se passa de um transatlântico a caminho dos Estados Unidos que se depara com outro navio, perdido há 4 meses. As decisões do capitão com essa descoberta acabam ditando os rumos das vidas de toda a tripulação. No entanto, 1899 já estreia sob uma insinuação de plágio por parte de uma quadrinista brasileira. Uma polêmica que deu muito o que falar e gerou reações dos criadores da série. Como aqui no Meia Pantufa a gente não foge de polêmica, vamos discutir com vocês tanto o conteúdo de 1899, com e sem spoilers, como também essa história controversa. Será que a série mantém o nível de produção da sua antecessora Dark? O que a gente gostou e o que não gostou em 1899? Quais são as expectativas para uma segunda temporada? Mas antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes para você que é fã do Meia. Primeiro, lembra de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, com todo mundo que você puder. Essa rede é importantíssima para o podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, vem com a gente encerrar o que... Olha, gente, e não foi planejado, viu? Mas prestem atenção no que eu vou ler aqui agora. A nossa trilogia Netflix de fim de ano... 3 episódios seguidos, discutindo agora 1899 no Meia Opinião. Meia Opinião. Já fiz um resumo na introdução, é difícil furar um pouco de lá sem estragar a experiência, mas estamos num barco chamado Kerberos e temos notícias, um jornal dizendo que o barco Prometheus, que é da mesma companhia, se perdeu no mar há 4 meses. Tem uma tripulação muito rica lá, tem uma tripulação muito pobre lá, e a gente vai acompanhar as histórias desses grupos, dessas pessoas, simultaneamente, cada grupo falando um idioma diferente, e a gente tem toda uma situação que se estabelece a partir de quando eles encontram esse barco. Eles recebem um sinal desse navio fantasma e chegam lá e só tem uma criança lá dentro. E mais ninguém. Num navio que era pra ter mais de 1.500 pessoas, só tem um moleque lá. E a partir de quando essa criança entra nesse barco, no barco novo, né, começa a dar merda pra tudo quanto é lado. E a gente fica sem entender exatamente como Dark. Aí começa a dar merda quando a criança aparece. No caso de Dark, quando a criança desaparece, né? E aí a gente fica sem... A partir daí a gente fica sem entender o que caralhos está acontecendo ali por um bom tempo. Basicamente, como o Lucas disse na introdução, um bloco sem spoilers e um bloco com spoilers, porque 1899... não dá, não tem como a gente abordar sem falar do que aconteceu ali naquele final, principalmente. Gusta, faça as honras aí, 1899, você tava com expectativa, você não tava nem sabendo que ia rolar, o que você achou, assim, saldo geral?
Tava com expectativa, com certeza, lá no alto, porque o marketing da série foi todo ancorado. Mais aí uma piadinha que eu mas adoro. Hoje você fez de propósito. A mãozinha no episódio passado foi por acaso, mas hoje... Mais um episódio, mais uma série que é ancorada na sua antecessora. E 1899 teve um marketing, assim, completamente direcionado dos criadores de Dark. Saiba a nova engenhoca que está saindo da cabeça dessas pessoas malucas. O que será que é esse barco? Triângulos pra tudo quanto é lado, né? Eles têm uma obsessão com isso. E aí, eu tava muito ansioso, porque eu gosto muito de Dark. Eu acho Dark excelente. E quando eu comecei a assistir 1899, eu tive a sensação de que eu tava... Sei lá, é uma nostalgia estranha. Você é... Não sei se vocês tiverem esse sentimento. Tipo, eu fui pra lugares ali onde Dark mostrava. A fotografia é muito parecida. Eles têm uma trilha também muito semelhante. Não é à toa que a equipe toda que trabalha aqui, ou grande parte da equipe que trabalha nessa série, também é a equipe de Dark. Então, as pessoas que estavam envolvidas no projeto, não só os showrunners, figurinista, técnico de som, a pessoa que trabalha com fotografia, tudo. Todo mundo que estava no projeto passado parece estar envolvido nesse. E a sensação é que a gente tem um reforço nostálgico de Dark, né? Tem uma identidade parecida, tem uma carinha um pouco de a franquia do... Uma sequência espiritual, uma espécie de franquia, né? Exato. E aí começa o meu elogio, assim, pra série. Eu vou começar elogiando hoje, porque às vezes eu começo batendo e é feio. Mas eu acho que por ter transportado uma equipe que tinha feito Dark para fazer 1899 com condições completamente inóspitas, talvez, porque eles tiveram que gravar durante a pandemia, e ela tinha muitas limitações. E aí vem o brilhantismo de toda a equipe envolvida, por isso que eu acho que essa série a gente vai precisar dar muitos créditos a todo mundo que estava ali envolvido no projeto, porque ela foi feita toda naquele volume, que é uma nova técnica da Netflix. A Netflix, ela tá criando uns estúdios onde não vai ser mais preciso criar CG em cima de fundos verdes. Você vai fazer as coisas acontecerem em cima de telões de LED imensos. Então não tem tanto problema com pós. Então a Netflix está resolvendo um problema da indústria. É muito louco. É uma série que não dá pra ficar só reparando nos aspectos técnicos dela. Ela é um pouquinho maior do que ela mesma. Isso pode ter até influenciado uma escolha de design da série, né? Porque tem um momento em que vários momentos, na verdade, especialmente na segunda metade, em que a gente tem telas de LED sendo arrancadas, né? Pra revelar outras coisas. Então, assim, eu acho que isso pode ter até influenciado em como o design de produção encarou como aquelas cenas iam ser feitas. E é uma dificuldade de locação mesmo. Se você não tem profundidade pra colocar um ator correndo num espaço assim muito longo, você precisa criar alguns artifícios que eu acho muito legais. Eles têm umas engenhocas que são muito, muito, muito legais, que você nunca imaginava. E outra coisa, outro elogio, não tem como você associar diretamente a estética de 1899 com outra coisa tão rápido. Ela é muito original, isso é muito legal, porque ela tem uma estética, você bate o olho e você consegue ver uma continuação do que a gente tinha em Dark, só que com uma estética completamente nova. Então, você não tá assistindo só uma franquia, você tá assistindo uma visão sobre outra parada filosófica que os caras querem discursar ali. Então, eu sinto que tem um joguinho entre isso, sabe? Você vai bater só depois que a gente falar tudo? Sim, então tá bom. Obrigado. Lucas. Tá bonzinho hoje, tá bonzinho. E aí, seu geralzão de 1899, Lucas? Eu vou me esconder hoje. Acho que eu não vou ser tão bonzinho assim, não. Acredito que haja suspeitas muito sérias, eu vou fazer uma investigação mais profunda a respeito, de que talvez o Lucas seja o Grinch, né? Porque o Lucas é o bonzinho o ano inteiro. Chegou dezembro, deu a doida no menino e já bateu em Vandinha, já falou que vai bater aqui em 1899. Já tá anunciado, difícil. É a porrada anunciada. Sabe quando você tá na escola, aí tem o cara que fala, vocês dois aí no fim da aula, todo mundo vai ter briga no fim da aula, a galera faz rodinha, e é isso. Vai lá, Lucas, 1899, seu geralzão aí. Mas aqui em 1899, eu tava numa expectativa legal, assim, pra essa série, porque eu sou fãzaço de Dark, eu adoro Dark.
Pra mim ela é excelente, assim, do início ao fim. Fiquei muito na expectativa. Falei, os criadores de Dark e tal, agora eles já são reconhecidos, estão aí com dinheiro na mão, liberaram o grande Pra prêmio. mim, a melhor série da Netflix, inclusive. Disparado. Pra mim também. Disparado de longe. E então, assim, eu tava ansioso esperando. Lançou a série, já comecei a ver. Mas me deu uma decepcionadinha ali no início, viu? Até o até o sexto episódio. Eu assisti bem arrastado. Curto, né? Ou seja, 70% da série. E tem 8. Até o sexto episódio eu vi meio arrastado. Assim, os 2 primeiros não, vai. Os 2 primeiros você ainda tá engajando na história, você ainda tá entendendo o que tá acontecendo, aquele lance de você ir conhecendo os personagens, porque aqui a gente tem personagens de diversas nacionalidades ali dentro do mesmo navio, classes sociais diferentes ali. Então, o primeiro episódio principalmente, ele vai te apresentando todos muito bem. Eu acho ele muito bem estruturado pra você entender ali quem é quem. E do segundo você ainda entende um pouco, mas dali do meio do segundo até o sexto episódio, pra mim a história ficou bem arrastada, né? Aquele negócio de querer segurar o mistério, mas segurar por tempo demais, sem você entender absolutamente nada do que tá acontecendo até os últimos 2 episódios ali. E pra mim ficou meio monótono ali no meio da série. Eu cheguei a dormir nos episódios, assim, que eu tive que parar, pausar, ver de novo. É um negócio que eu não gosto de fazer, assim, que eu gosto de ver, assim, o episódio inteiro de uma vez. Aí o violino da trilha que te acordava. Nossa senhora. Mas, assim, eles têm umas escolhas estéticas muito boas, assim. Eu gosto muito da fotografia deles, desde lá de Dark, aqui eles continuam usando uma estética bem parecida. A trilha sonora também. Nossa, a abertura eu achei muito boa, não sei se vocês gostaram. Eu achei a abertura uma coisa linda. Mas pra mim é isso, eu tava numa expectativa, assim, que não se cumpriu, porque eu acho que a série, ela só se salva, ela só toma fôlego mesmo lá pro final. Ela tem um primeiro episódio bom, que também não é excelente, é um primeiro episódio bom, que você entende o que tá acontecendo, tem um mistério, é uma história interessante ali no começo, mas eu achei que eles não souberam desenvolver ela muito bem. Ficou aquela coisa, nossa, eles têm uma ideia muito foda pra desenvolver aqui, quais conceitos filosóficos que eles querem trabalhar dessa vez, e fica aquele questionamento, os personagens todos muito misteriosos, mas fica nisso, vou segurar, e personagem andando pra lá e pra cá, sem entender o que tá acontecendo, a gente menos ainda, e aí chega no final, eles retomam ali. Eu gosto do final da série, mas pra mim dava pra ser muito melhor trabalhado ali no meio, no miolo dela. Você vai ficar bem bravo comigo, mas dá pra fazer um paralelo até com Wandinha numa coisa que você falou. Dá um pouco de sensação de falta de conteúdo pra 8 horas, né? Tipo, a gente tinha uma coisa legal pra dizer assim, mas talvez se a gente tivesse que entregar 5 horas pra distribuição e não 8, a gente tivesse um produto final bem mais, sabe, empolgante, impactante. Eu acho que é bem, né? Isso mesmo. Bom, eu tô voltando à minha posição de hábito aqui. Para o pessoal que ouve a gente bastante, a Karen vai ficar feliz, a beça, de ouvir a gente nesse episódio aqui, porque eu vou voltar pra minha posição de hábito, que é... Eu fiquei bem decepcionado. Amargo, angustiado, perdi 8 horas da minha vida. Eu fiquei bem decepcionado. Eu achei assim, sabe, os episódios 5 e 7, pra mim, eles são bem bons. De resto, eu fiquei muito decepcionado. E assim, já falei aqui de cara pra não rolar, mas eu não gosto de Dark também. Não é essa a pegada. Eu acho que Dark é a melhor série da Netflix. Vocês não estão vendo a gente, mas o Gusta olhou torto aqui porque ele pensou em The Crown. Eu acho Dark melhor do que The Crown, no saldo geral, assim. Mas só pra te deixar feliz, Gusta, a briga é feia ali. The Crown é muito boa. Só que eu tenho uma sensação essa sensação que o Gusta descreveu, ela me incomoda um pouco, que é a de caixinha de fazer séries. Eu tive uma sensação meio Shonda Rhimes, sabe? Então eu já vou pra próxima série sabendo exatamente como que ela vai se estruturar, sabe? Eu já sei quais erros ela vai cometer, eu já sei quais acertos ela vai ter, eu já sei como ela vai se esticar, como ela vai se encurtar. Eu já tenho a noção de qual cara ela vai ter, qual vai ser a fotografia, como que vai ser o perfil do design de produção. Então eu fiquei com uma sensação... Fico triste de dizer isso, mas eu fiquei com uma sensação de cópia barata. Isso me incomodou um pouco. Falando assim na ideia de uma sequência... Vamos falar de uma sequência espiritual de Dark. E ela foi acusada de plágio, né? Olha a coincidência. Pois é. Mas plágio de si mesmo pode. Não sei se você lembra do cara do vou não, quero não, posso não. Lembra dessa música no Fantástico? Uma vez ele foi no Fantástico falar que ele tinha feito um plágio de si mesmo, que era a versão vou sim, quero sim, posso sim.
Gente, a TV aberta é maravilhosa. Oh, meu Deus. Mas enfim, tô divagando aqui. Aí eu tenho uma sensação, já que a gente tava falando em sequência espiritual ou algo do tipo, eu tenho uma sensação de que essa série, ela aprofunda os problemas que a terceira temporada de Dark tem. Dark pra mim é a melhor série da Netflix, mas eu já acho que a terceira temporada sofre um bocado com maluquices. Pra você abrir o tanto mundo que você tem que inventar uma maluquice aqui pra conseguir amarrar tudo. A terceira temporada de Dark tem isso, 1899 tem muito isso. É aquele problema de querer ser grandioso, né? Você tem que fazer uma coisa sempre mais grandiosa do que você começou, do que você já fez O antes. que me lembrou e vai muito se a enrolando. segunda temporada de Westworld, que é a ideia de eu vou jogar uma caralhada de conceitos, uma caralhada de idiomas, uma caralhada de ideias e personagens, e eu vou amarrar tudo lá no final, de um jeito ou de outro eu vou amarrar tudo lá no final, mas a coisa soa tão, sabe, megalomaníaca que ela é estafante, assim, ela te pesa um pouco na cabeça. Eu fiquei muito com essa sensação. Eu tenho uma teoria sobre o porquê que isso acontece em 1899 e não acontece lá em Dark. Eu refleti muito no final, assim. Quando eu tava no 7º episódio, no 8º, lá nos últimos episódios, eu parei pra me fazer uma pergunta. Eu perguntei assim, gente, quem que importa nessa série? Assim, eu tô me importando com quem? Quem que tá me deixando aflito? E no fim das contas, ninguém sabe o porquê tá aflito, ninguém entende o porquê que tá acontecendo, ninguém tem um norte, ninguém tem uma... Sabe, literalmente, ninguém tem um norte, ninguém tem uma bússola, mas assim... A gente vai virar o podcast do Ari Toledo um dia de desses. Tudo que fala vira um trocadilho. Eu vou até mudar o sotaque, falar mais um pouco paulista italiano pra dar uma... E eu acho que esse é o problema. Ele perde, por exemplo, em Dark, a gente tem personagens, eu peguei aqui pra gente conversar sobre. A gente tem um personagem ótimo que é o Yurik. Não sei se vocês lembram, lá na primeira temporada, ele perde o filho. E aí ele tem uma missão de achar o filho. É uma coisa básica, sabe? Tipo assim, eu preciso viajar no tempo para encontrar o meu filho. Aí a trama vai se desenvolver em volta dessa história. Você já cria uma empatia, né, com o personagem. Você vai criando os mecanismos da história, eles vão aparecendo pra completar, pra rechear, pra deixar essa busca dele mais gostosa. Você parte de um fio simples e você complexifica tudo em cima de um fio simples. 1899 faz o Exato. contrário. E, por exemplo, a gente tem o Jonas em Dark, que ele tem o problema com o pai que se matou e ele tem uma espécie de depressão e ele precisa resolver aquilo com ele mesmo. Então, aquele chamado dele, aquilo ali, vai despertando a nossa atenção pro Jonas. Tanto é que o arco dele faz todo sentido, né? Desde o começo, que volta e passa por todos os lugares. É esse o ponto. Aí, eu acho que em 1899, eles deixaram todo mundo sem entender nada. Existe um Deus que comanda tudo. Existe uma força que rege todas aquelas mudanças, todas aquelas interações. A gente não tem ideia de um traço de verossimilhança no que tá acontecendo, assim, sabe? A gente não entende. Parece um quebra-cabeça que não vem a respostinha no final, que não vem a imagem pra gente montar. E a gente fica perdido com todos os personagens. No último episódio, eu tava assim, gente, eu não me importo com ninguém nessa série. Tanto faz se morrer. A própria série não se importa. Eu acho que esse é o grande problema. Porque você chega no último episódio, eles contam, os primeiros 4, principalmente, eles dão uma ideia de que, olha, todo o nosso núcleo principal vai ser abordado aqui. Até pela mecânica. Sempre começa com um flashback e com a pessoa despertando. A Mora despertando alguém. É de certa forma parecido com a melhor temporada de Orange is the New Black. Evidentemente nada a ver com a história, mas na estrutura, sabe? Agora a gente já contou a nossa história principal aqui da Piper, agora a gente vai coadjuvante por coadjuvante. É linda essa temporada. Quando a gente terminar essa temporada, a gente vai ter uma história riquíssima, sabe? Cheia de backstory, você vai gostar de tantos personagens que a sua protagonista vai parecer insuportável no fim das contas. A primeira temporada de 1899... tava parecendo que ia fazer esse encaminhamento, a primeira parte, né? No meio ela desiste. Quando você chega no final, você tem uma caralhada de personagens e você não tá nem aí pra eles, pro que acontece ou pro que deixa de acontecer com eles, porque não tem desenvolvimento nenhum. Você começa a expandir e você larga de mão. No final das contas, a única coisa que importa é a Mora. Nem o capitão, que ia ser a dupla dinâmica dela, ele tem importância no final. Ele quase não tá no último episódio, pra você ter uma ideia. Pra mim, eles pegaram a caixinha ali, olha, a gente vai fazer a série desse jeito, tem que ter o mistério vai se desenrolar de tal jeito, mas eles ampliaram a coisa numa escala, num tamanho,
tamanho que eles se viram impossibilitados de amarrar aquilo de uma maneira que importasse. Então, ou a série funcionaria bem tendo 5 horas de duração, como eu já falei, ou funcionaria melhor tendo 13, 14, 20. Que aí sim eles iam gastar tempo pra amarrar, pra estruturar e falar: ah, eu entendi o que tá acontecendo, sabe? Não, o podia final ter mais da horas temporada... de jeito, né? Não, mas o que eu tô querendo dizer é assim, eles abandonam essa ideia de desenvolver esses personagens do meio pra frente. Assim, eu já fiz um desenvolvimentozinho aqui dos meus coadjuvantes, agora eu vou voltar a focar no que eu quero focar mesmo. Isso, sabe, é muito prejudicial, isso mostra falta de coesão. E aí quando você chega no grande acontecimento do último episódio, a última cena, né, que você tá passando por ela ali, não vou dar spoilers, é claro, você olha pra aquilo e fala assim, beleza, tem gente pra caramba E daí? Como é que isso aqui vai encaixar lá na frente? O que isso aqui teve a ver com o que eu via a temporada inteira? Fica completamente solto. No final a gente tá cagando pra todos os personagens ali. Pra mim, você tocou no ponto que eu queria. Esse é o principal defeito da série pra mim. Nem a história desenvolve direito no meio. Porque eles ficam enrolando vários episódios pra desenvolver ela lá no final. E não desenvolve os personagens. Eles começam mostram um flashback de um, mostram um flashback de outro, mas... Aí mostra só aquele flashback, depois no meio do episódio já não desenvolve mais o personagem, depois no outro já não tem mais flashback também. E, cara, eu acho que começou a me dar sono durante os episódios, porque eu não tava me importando com ninguém, mas os caras correndo pra lá e pra cá dentro do navio. Sabe qual é o maior exemplo pra mim de megalomania? Que eu acho que teve um pouco de pretensão excessiva, tanto do Baran quanto da Yantie. O Baran porque dirige tudo, a Yantie porque ela escreve todos os roteiros, né? Nem sempre sozinha, mas ela tá sempre creditada como roteirista. São os idiomas. Pra mim, a maior prova da megalomania dessa série são os idiomas, porque são muitos idiomas. Eles quiseram fazer uma coisa mega inovadora de conduzir uma série inteira sendo falada em... Eu não contei, mas eu acho que são 5 idiomas principais. Ao mesmo tempo, eles querem fazer uma coisa que era problemática em Dark também, que é encher de monólogo. É o encher de conversas entre duas pessoas. E aí você tem conversas entre duas pessoas o tempo inteiro, mas o núcleo é todo fatiado nos idiomas. Então você sabe que a pessoa que tá ali do lado não tá entendendo uma palavra daquela merda. Fica uma coisa meio assim, sabe? Teatro. O pessoal tá falando é pro espectador e não pra dentro da história. Uma coisa mais assim de teatro do que de TV. E pra mim isso atrapalha muito vamos dizer, na suspensão de descrença, né? Porque a outra tá falando uma coisa... falaria daquele jeito, né? Tá falando uma coisa super profunda pra outra ali, como se estivesse rolando um diálogo, uma conexão, uma formação de conexões entre personagens, e não tá. A outra pessoa tá lá ouvindo, beleza, pra mim você tá falando qualquer coisa, isso. Eu ajudo a defender porque em certos momentos eles inserem essa dificuldade na dinâmica entre os atores. Em eles certos conseguem momentos, fazer isso em algumas outros vezes. não. Essa é a questão. Quando eles precisam encher linguiça, aí eles põem uma conversa entre duas pessoas. Uma só fala cantonês, a outra só fala dinamarquês. Aí fica lá a dinamarquesa falando da profundidade da vida dela, dos problemas, qual é a filosofia de estar num loop, não sei o quê. E a chinesa... Beleza. Minha mãe tá ali me esperando, sabe? Falou. Então, assim, eu entendo a ideia. Eu nunca vou criticar ninguém por tentar ser diferente, tentar ousar. Eu acho ousado. Mas você tem que passar um panão gigantesco pra você falar que aquilo ali funciona enquanto estrutura de uma série de TV, sabe? Não funciona. Tem hora que é importante eles não falarem a mesma língua. Tem hora que eles não falarem a mesma língua é parte da conexão deles. Pra dizer que assim, a conexão é mais forte do que palavras. Ou as palavras não importam aqui dentro do contexto. Mas tem vários momentos em 1899 que não é isso. Eles simplesmente precisavam de uma cena lá pra encher linguiça e como eles fizeram a besteira de colocar um monte de língua diferente, fala assim mesmo. Fala o que você tem pra falar assim mesmo, deixa pra lá. Vambora, não importa que a outra pessoa não te entendeu, sabe? A questão dos idiomas diferentes eu até gosto, porque pra mim faz muito sentido. Tipo, a gente sempre vê filme que tem o cruzeiro, que tem um navio, tem um monte de gente ali, todo mundo americano, né? Todo mundo fala inglês, uma coisa linda. Aqui não, aqui eles falaram, não, beleza, vamos colocar essa galera aí, a gente vai ter esse núcleo mais diverso, cada um vai falar um idioma, e eu acho que a decisão mais pé no chão que eles têm aqui nessa série é essa. Mas que dificulta pra caramba. Eles não conseguem desenvolver isso muito bem. Mas a ideia é boa. Ela faria sentido na realidade, mas na tela não, né?
Gusta, você pegou na chave. Faria sentido na realidade. Eles tentaram ser extremamente verossímeis ali pra falar, em 1899, um barco cheio de nacionalidades, haveria problemas de comunicação. Claro que haveria. Sim. Só que, tipo assim, ninguém nunca tá frustrado com um problema de comunicação. Eles estão sob extrema tensão e nunca é um problema. Eles nunca fazem esforço pra se comunicar. Nunca não. Tô sendo injusto. Em alguns momentos, sim. Mas em muitos momentos, eles não fazem esforço pra se comunicar. Sabe? Quando você tem uma pessoa que não fala o seu idioma, você vai usar palavras simples em comum pra tentar expressar um sentimento. Sim. Você não vai fazer um discurso shakespeariano igual tem ali o tempo inteiro, sabe? Então, pra mim, é um sinal da megalomania, porque eles estão fazendo isso pra gente. Agora, se isso vai ter sentido dentro da história, tanto faz. Mas muitas vezes eles fazem aquele efeito intercâmbio. Quando você tá fazendo intercâmbio, você, tipo, junta com os brasileiros pra falar em português. Tipo isso. Eles fazem muito isso. Tem as duplinhas, assim, das pessoas que falam a língua. E aí, aos poucos, elas vão se perdendo e se reencontrando. Aí, eles usam esse artifício pra ajudar a comunicação da série. Pra gente entender o que tá acontecendo. Mas, principalmente nessas... Quando solta um núcleo e volta pro outro, já é um outro problema da série. Porque aquilo ali não faz diferença alguma. Aqueles encontros e desencontros deles dentro do barco não vai pra absolutamente lugar nenhum. Até porque eles não absorvem nada, eles não entenderam o que o outro falou. Nem se irrita. É muito estranho, porque como eles não estão entendendo e nem a gente tá entendendo o que tá acontecendo, esse é o ponto, tinha que ter alguém ali pra entender minimamente o que é. Um direcionamento de narrativa, sabe? A gente precisa do ponto A até o ponto B do barco pra fazer isso e pra conseguir desenvolver tal coisa, pegar tal peça e sair pra tal lugar. Tipo, um plano, que mesmo que depois vai frustrar e vai explicar de uma outra forma, mas que se faça um plano pra gente engajar naquilo. Eles ficam correndo de um lado pro outro no barco sem saber pra onde ir, sabe? Não é legal isso. Quase uns 4 episódios inteiros de corre pra lá, corre pra cá, abre porta, fecha a porta, abre o sapão, gente, desce no sapão, sobe no sapão, sem acontecer nada. Não, é muito mais do que o Brad Pitt dirigindo em Era Uma Vez em Hollywood. Muito mais. Existe uma repetição gigantesca de eventos, cara, gigantesca. Você pega ali os episódios, sabe, 2-4, 3-5, sei lá, não acontece nada. Tipo assim, é sempre a mesma coisa. Às vezes eles repetem o próprio evento. Tem um momento que a Mora chega lá naquele castelo, não vou falar o que é, lógico, né? Aquela cena, daquele jeito, ela acontece 3 vezes na série. Desce lá, chega no ela castelo. Indo pra lá, né? Aí volta lá, desce lá, chega no castelo. Aí chega com outra pessoa, aquele lá é o castelo. Vai lá de novo. Sabe? Não, mano. É desse jeito. Sabe, tenha santa droga, paciência. Vai, né? Fala pra mim que logo esse castelo tá fazendo aí. E é como o Lucas disse, o Lucas pegou a chave certinha pra isso, é pra protelar. Eu tenho que protelar, eu tenho que adiar a resolução do mistério e tal. E aí chega no final, vem a minha coisa favorita, que eu mais gosto, uma falação insuportável pra explicar o que tá acontecendo. Eu acho que isso, aquilo. Eu acho que isso, aquilo, outro. Pegou minha então, vez. assim, mas vamos lá pros spoilers, né? Eu acho que já já falamos uns 20 e poucos minutinhos aqui. Vamos pra parte com spoiler, gente, porque essa série é a rainha dos spoilers. Acho que a gente já conseguiu fazer um resumo. Antes de ir pros spoilers, porque tem gente que vai pausar aqui. A gente bateu demais, especialmente nesses últimos 5 minutos, 10 minutos. Vamos falar assim. Pra quem não assistiu ainda e tá ouvindo os elogios no começo e a avacalhação no final. Vocês acham que é uma série que vale a pena gastar um tempo pra ir lá assistir? Nossa, não sei se vale o tempo, hein? Acho que não, hein? Acho que não vale, não. Porque ela tem... Eu fiquei bem assim no meio do caminho, mas acho que no fim das contas não vale, não. Vai ver Dark, vê de novo. Inclusive, Dark é muito bom. Outra coisa aqui, outro ponto que me lembrou Dark. Dark é uma série que vai se complicando, que tem um fio simples que vai se complicando, como a gente já falou, mas você tá ali nos 2 primeiros episódios, você já sabe que se trata de viagem no tempo. Então você já sabe que vai ter... Esse é o tema da série. Aqui em 1899, você tá no 6º episódio, você não faz ideia do que se trata esse navio, desse outro navio que acha, essas coisas todas que tá rolando lá. Você sabe? Não entende nada. A única coisa que você sabe é que tem um besouro que abre porta. Essa é a chave do negócio. Tem um besouro verde. Tem um besouro lá e ele abre porta. É legal. Tem um besouro verde e um Tamagotchi, essas coisas. E um Tamagotchi. E só pra pontuar aqui, antes da gente ir pro bloco com spoilers, uma série que tá passando na HBO Max, inclusive hoje sai o último episódio, vou fazer minha pontinha lá vai aqui, White todo episódio Lotus. tem, né? É o White Lotus, que
coloca todo mundo falando inglês, italiano, tudo que é língua lá, e faz isso muito bem. As pessoas têm os momentos que elas não entendem nada que a outra tá falando, tem quem entende. Tem um momento que os parentes vai atrás dos italianos lá, a véia toca eles de casa, ninguém entende nada que ela fala. Então, assim, é maravilhoso. Dá pra você trabalhar os idiomas diferentes que você quiser na tela, basta saber. E White Lotus é o novo Succession, né? Eu deixei... Quando voltar Succession, eu volto a falar em todo episódio. Vai dar tudo certo. Ou tudo errado. Eu acho que vale a pena ver, pra quem gosta de Dark. Eu saí com uma sensação nostálgica gostosinha, assim, de... eu gosto dos mecanismos, eu gosto de entrar na cabeça desse povo doido e saber o que eles estão aprontando. Assim, mano, aquelas maquinações, aquilo que tá por trás da série é muito legal, é muito interessante. Eu só fico chateado em como eles mostraram isso, sabe? Não precisava ter enrolado tanto público, precisava ter um carinho especial com os personagens, mas eu acho que as boas ideias ainda estão ali. É como o Luiz falou de Westworld. Westworld, segunda temporada, tinha ideias muito legais, mas eles acabam escolhendo por outros... O Westworld não tem os mesmos problemas que essa. Eu acho que é bem diferente, uma estrutura bem diferente. Eu acho que enquanto o Westworld complexifica, colocando até tramas excessivas de personagens, assim, eles excedem os fios de personagens e com quem a gente deveria se relacionar, que aí você não presta atenção na estrutura como um todo, pra no final eles falarem assim, tá vendo o que é? Só que eles não tinham mostrado pra gente. Eles só não tinham mostrado. Eles explicaram lá no final o que é. E aqui não. Aqui eles ficam falando sobre a estrutura o tempo todo, querendo descobrir o que é essa estrutura. Se esquecem de falar deles mesmos, assim, de uma forma aprofundada, e criar uma jornada legal. E eu acho que pra mim o ponto é esse. A diferença dos problemas de Westworld e dessa de 1899. Mas eu recomendaria sim, principalmente pra quem já viu Dark. Pra quem já viu Dark, talvez, como é o nosso caso, pra quem já viu Dark e gostava muito de Dark, vai ter mais paciência de aguentar o começo de 1899, porque vai estar bem familiarizado com como eles contam uma história. Agora, pra quem não assistiu nenhuma das duas, comece com Dark. Mas não é só o piloto, né? Você engaja mesmo, é no segundo ou terceiro episódio de uma série. Sim. É ali que você sabe se você vai pra frente ou não. O piloto é legal, isso que eu fico grilado. Ele explica bem. Ele explica bem o contexto, bom, sabe? O que tá acontecendo. É legal com o piloto. Vamos lá pra parte com spoilers. Começar a parte com spoilers puxando um fio que o Lucas falou aqui, que é sobre aonde o mistério começa a se resolver. Eu tenho uma sensação, um dos principais problemas que eu tive com a série, gente, é uma sensação de que faltou um pouco de equilíbrio em como e quando os mistérios seriam revelados. O que eu quero dizer? Eu acho que tem muito poucas pinceladas durante os primeiros episódios, especialmente os primeiros 3 ali. Eles fazem uma coisa que eles faziam muito em Dark, que é deixar as grandes revelações só pro finalzinho, enquanto tá tocando a música tema do episódio. Mas muito pouco da estrutura você descobre nesses primeiros 3, 4 episódios. E aí, quando você chega no 6º episódio, ou seja, faltando 2 pra acabar, aí cai tudo em cima de você. Aí no final do 6º episódio você fala, então é isso. O contexto não foi jogado pra você aos poucos, ele desaba em você quando o 6º episódio acaba. Você, então beleza, isso aqui é uma simulação, quem tá comandando a simulação é o tal, a pirâmide significa isso, fulana acha isso, fulana tava trancada em tal lugar, não sei o quê. Já era um volume de coisas inúteis até você chegar no 6º episódio, e quando chega no 6º episódio, todas as coisas úteis são despejadas na sua cabeça de uma vez. E isso, ao invés de te clarear, eu acho que acaba confundindo mais. Você fica assim, cara, tem tanta merda acontecendo, e como é que isso aqui vai se envolver com as memórias dos outros personagens? E saudades as memórias dos outros personagens. Ninguém sabe por que eles estão lá, o que aquelas memórias têm a ver, qual que é a conexão deles com a Maura, porque todos, ou fala Maura ou fala Maura, né? Qual que é a conexão deles com a Maura, porque eles dão a entender o tempo inteiro que tá todo mundo conectado à Maura, a simulação é da Maura e do Daniel, mas como? Tá conectado de que jeito? Por quê? Qual é a relação?
nada disso é respondido. São os coadjuvantes mais inúteis da face da Terra, sabe? De novo aqui um paralelo com Wandinha. São os coadjuvantes que não tem nada pra fazer ali, sabe? Ainda que a atuação valha, você não tem nada acontecendo com esses caras de relevante pra você chegar no final e beleza, legal. Um outro exemplo é a senhora Wilson, não sei se é o sobrenome dela lá. Ela é a única que encosta na gosma preta lá do Venom, e aí a mão dela começa a empretecer e não acontece nada de diferente com ela com relação aos outros. Ela morreu igual todo mundo. Que porra, mano. Ah, não. Tenha dó. É muito. E já fica assim, não encosta nisso aí não. Não encosta nisso aí não, pelo amor de Deus, que se encostar nisso aí vai dar merda. Ninguém deixa a Maura encostar, ninguém deixa o Capitão encostar. E no final todo mundo morre igual. Ela só fica com o braço do PC Siqueira só. Exatamente. Gente, e o problema é que esse tipo de corre pra lá, corre pra cá, dá uma sensação de pateta, de patetagem, de brincadeira de criança, sabe? Quando você inventa as coisas. Não encosta ali, que vai ficar... Aí, piu, aí morre. Pula do barco, todo mundo vai pular do barco. Tem um momento acho que é no último episódio, que eles estão de dupla, né? E aí eles vão separando, falam, eu vou sumir daqui, eu vou sair desse barco. Não, eu vou pra não sei pra onde. De repente eles se encontram de novo ali no corredor e formam as duplinhas de novo. Eu falei, caça, velho, pelo amor de Deus, gente. Parece Scooby-Doo, tô falando, parece pateta. Parece. A gente descobre que é uma simulação. E aí, pra mim, a única pergunta que tinha que responder, pelo menos, no final dessa série, por que diabos alguém tá numa simulação simulando que tem epilepsia, convulsão e que tem que tomar um remédio e fica com disfunção erétil, gente? Pelo amor de Deus, coitado daquele homem. Muito Isso específico. não é explicado em momento algum. Porque, tipo assim, todos eles dão a entender que esse pessoal tá dentro de uma simulação pra esquecer um episódio traumático, esquecer uma memória traumática. Sim. Pelo menos é o encaminhamento que eles dão pra Maura, né? Aí o cara resolve esquecer um problema traumático simulando que ele é epilético. Pô, legal, hein? Você fez uma boa escolha, parabéns. E aí, para ele não ser epilético dentro da simulação, ele começa a brochar. Não, velho. Não tem lógica. Legal, muito boa escolha você fez. Mas eles Então, podem escolher igual no Don't Worry Darling, assim? Mas eles dão a entender, é esse o rolê. Porque toda a série dá a entender que a Maura fez aquilo, que ela foi colocada naquilo, porque ela queria esquecer que o Elliot tava morrendo. Que toda a motivação dela é porque o filho tava morrendo, ou morreu, sei lá. E a simulação era o único jeito de ela continuar com ele. Inclusive, isso tá lá em Não Se Preocupe, Querida, né? Só pra constar, exatamente assim isso tá lá em Não Se Preocupe, Querida. Quem veio primeiro, a Olivia ou o Barão? Fica aí a questão. Mais um plágio, hein? Então eles já tinham dado a entender que era pra esquecer daquela dor. Só que aí a pessoa continua com dor na simulação, por quê? Eles estão conectados com a Maura ou cada um tá na simulação por livre e espontânea vontade? Mas tem gente ali que dá a entender que não queria estar lá também, né? Então fica tudo... E não é, tá deixando pra explicar na segunda temporada. Tá mal feito mesmo. As histórias dos coadjuvantes estão muito mal feitas e muito desconectadas. Eu acho assim, quando acabou o 7º episódio, eu tava assistindo com a minha esposa, né? Falei pra ela assim, a temporada deveria ter acabado aqui. Falei, porra, que puta jeito legal de acabar a temporada. Beleza, foram todos mandados pro arquivo, tá lá todo mundo nos barcos, e agora? O que vai rolar a partir daqui? Fica aí de cliffhanger pro ano que vem, né? Aí tem um 8º episódio que tá andando em círculos. Totalmente andando em círculos. Você pega lá o imediato, que tava no meio do esquema todo, ele tava com a Maura. Aí ele sai de perto da Maura pra ir ficar com o véi, com o pai dela. Aí o véi vira pra ele e fala assim, eu preciso da chave, vá atrás da Maura. Tipo, como assim? Então assim, um episódio... Ele sabe onde todo mundo tá a todos os tempos. Mas aí o Elliot some e ele não consegue achar. Aí ele precisa achar a Maura e de repente ele não sabe onde é que a Maura tá. Então assim, é tudo muito mal estruturado. E aí o plano do Daniel é bagunçar a simulação. E aí joga aquela cena ridícula lá que o Lucas falou. Separa todo mundo nas duplinhas, aí um entra na memória do outro, depois volta todo mundo pro corredor de novo, do mesmo jeito, depois morre todo mundo junto olhando a simulação pegar fogo. Sabe uma coisa que foi colocada ali só pra falar, eu não posso ter um episódio inteiro de 50 minutos só com a história que eu quero contar. Então põe esses palhaço aí pra encher linguiça. Eu fico com uma sensação, assim, de que o último episódio é muito ruim. E eu nem tô falando do plot twist, que é, assim, uma série acusada de plágio, que quer acabar igualzinho a Matrix. É uma sacanagem, assim. Vamos combinar. Mas vou até perguntar depois o que vocês acham sobre isso.
Nossa, que caos, gente, esse final. E tem muito... Eu queria falar também sobre os spoilers de cada um dos finais, que é muito legal, assim. Foi o que foi me deixando a fim de ver a série a partir ali do 4º, 5º episódio. Que eles têm, no começo, o barco some. O primeiro grande evento, assim, que desperta a nossa atenção e que se acorda na série é quando o barco some. Eu acho que é um dos principais. O Daniel pluga o Game Boy dele e faz o barco desaparecer. Que o barco desaparece. Aí já é o primeiro. Eles foram terminando do 4º, 5º episódio pra frente, eles foram terminando cada vez mais chocantes, assim, pra história crescer, pra dar uma sensação de que eles estavam avançando a história. Mas é tudo muito... volta tudo pro mesmo lugar. Então, assim, eles vão dando umas revelações que deveriam ser revelações, mas aquilo ali não é explicado. Não tem uma... mais uma vez aquela mesma crítica. Não tem um mecanismo por trás pra explicar aquilo. Tá tudo a Deus dará, tá tudo na conta de alguém, que inclusive a justificativa do vilão, que é o sub-vilão, a gente descobre no último episódio que tem alguém acima dele. Mas o objetivo do vilão do filme é falar pras pessoas que elas não podem confiar nos laços emocionais e... Aí você fica coisa assim, bem... gente, uma hora dessa você vem me falar pra um ser humano não confiar em laço. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, tem um filho. Problemas de vocês é que vocês têm emoções. O problema é que vocês têm emoções, gente. E ele não tem não, né? Que ele tá lá puto querendo vazar de lá, brigando com a filha. Exatamente. Pelo amor de Deus. Cagando na vida de todo mundo. que ele falou isso também, eu falei, gente, não faz o menor sentido. Gusta, você falou um negócio que me lembrou muito... uma coisa que eu não gosto em Handmaid's Tale. Vou falar, Handmaid's Tale é bem melhor, tem nem comparação. Mas assim, tem uma coisa que eu não gosto em Handmaid's Tale, que tá muito ali na primeira temporada, que eu acho que acontece aqui. Eu acho que a June, quase todo episódio, na primeira temporada principalmente, ela tem uma epifania. Sabe? Então, quase todo episódio ela tem uma epifania. Sim. Ela tem um crescimento pessoal. Escreve ela tem uma carta. frase de efeito. Ela tem um negócio assim. Não, escreve uma carta, nem entra na conta. Por quê? Quase todo episódio ela tem uma epifania. Mas leva 13 episódios pra alguma coisa realmente mudar. Então, você tem epifanias vazias, sabe? Você volta do próximo episódio no mesmo lugar que você tava. Você não tem ali um processo de crescimento real. É só pra ter uma frase de efeito pra acabar o episódio bem. Pro episódio não acabar muito desesperançoso. Eu acho que isso acontece muito aqui. Você solta um mistériozão lá, o cliffhanger, mas volta no mesmo pé, do mesmo jeito. Aí quando chega, tá lá o mesmo personagem andando nos corredores, olhando pros lados e botando um besouro atrás de uma porta. E aí faz uma coisa, aí pega um controlinho e faz alguma coisa, mas não funciona. Então, assim, muita andação em círculos. E alguém vai justificar, e tá andando em círculos porque tá simulando um loop. Não é porque faltou o que dizer, sabe? E aí a série fica tematicamente muito repetida por muito tempo. E aí depois ela joga uma bomba pra você lá no final, pra você lidar. E você não pode ser isso aí que você falou de gente justificando, você não pode se justificar pela sua própria estrutura. Você tem que... Você tá entretendo, você tá contando uma história. É igual a gente conversou sobre Blonde, né? Que eu falei assim, gente, se ele quisesse fazer isso, que fizesse numa exposição de arte. Se fosse... Né, se você quer justificar a estrutura pela estrutura, pega aquele monte de penduricalho steampunk lá que eles criaram, que não serve pra nada, e põe no museu e apresenta lá no telão deles lá, aquele do telão novo que a Netflix tá bancando pra todo mundo. Exatamente. Tá fácil. Mas uma coisa que eu não entendi, assim, é porque eu não fui muito atrás das teorias. O pai dela não vai mais ser o vilão da próxima temporada? O pai dela nem era o vilão. Eu acho que essa é a ideia. O pai dela tá tão preso quanto eles todos lá. Quem é o vilão da história é o irmão dela. Eu acho que essa é a conclusão central ali. O que eu entendi é que ele tá todo mundo ali dentro da simulação, tal, que ela criou, mas o pai, ele tem noção de tudo que tá acontecendo, né? Ele é o único que você vê que ele tá 100% lúcido, que sabe de todos os detalhes, de onde começou e que é vazado ali. Eles fazem o misdirection, né? Que é te enganar. Ele é o vilão, ele é o vilão, ele é o vilão. Chega no final, precisa de uma surpresa, ele não é o vilão. Mas não tem uma sensação de que ele não é o vilão. Chega com aquela frase muito pouco usada, que é assim, isso é muito maior do que você pensa. Nossa, legal. Eu entrego ali. Eu ligo a luz, já começo a mexer no celular. É o cúmulo. Fala pra mim aí do final, gente. O que vocês acharam de tá todo mundo no espaço, tá todo mundo encapsulado numa simulação?
exatamente igual a Matrix. Vocês acharam que é bom, que isso dá boas pontas pra próxima temporada, que é condizente com o resto da série? O que vocês pensaram dessa solução, assim, no geral? Então, eu achei que ela não responde o suficiente, porque se tá tudo uma simulação e se continua sendo simulação, pode ser que aquilo ali não seja a realidade em si. Então, dá uma sensação de que eles não estão explicando de verdade. Porque eles não se deram ao trabalho de explicar durante a temporada. Então, quando chega no fim de temporada e tem uma solução assim, eu fico mais com o pé atrás do que entro na ideia deles. Eu fico assim, vocês não vão fazer isso. Não vai ser fácil assim. Não é só uma nave espacial que faz tudo. A nave vai virar um novo navio, aí eles vão perder a deriva e vai virar várias naves. Gente, isso é muito, muito possível, tá? Tipo, de várias naves estacionadas no espaço sideral, assim, sabe? Vai acontecer igual... pode ser que seja, né? O simulação dentro da simulação e tal. Mas pode muito bem acontecer também igual, de novo aqui, a segunda temporada de Westworld. Você vai ter um núcleo que vai continuar lá dentro do parque e você vai ter um núcleo que vai sair do parque. E aí você vai começar a ficar transitando entre as duas histórias e vai ter uma conexão. Entre navio assim. e nave espacial. Nossa, se eu mostrar essa série pro meu pai e pra minha mãe, eles não vão entender nada. Eu assim, por que tem... Por que tem um barco e dentro de uma nave espacial? Por que vocês... Nossa, gente, é muito, muito cabeçudo. Gente, eu acho que, assim... Eu não sei se é birra. A gente tem que sempre considerar isso, né? Às vezes é um momento, você não gosta porque você não assistiu na hora certa ou coisa assim. Isso acontece muito. Mas, assim, eu não fiquei muito encantado com esse final, não. Porque... eu acho que o pessoal se gaba tanto de ser original, eles gostam tanto de se gabar literalmente. Quando a gente for falar de plágio, eu entro mais nisso. Mas eles gostam demais de se gabar que eles têm uma história original e que eles são escritores incríveis e não sei o quê. E ter um final assim, não é que é previsível não é, mas assim, ter um final tão... já é cultura pop, né? Você bate o olho e fala assim, eu já vi isso contado pelo menos 20 vezes e contado melhor. É muito broxante, cara, sinceramente. Eu fiquei muito com uma sensação de... então beleza, então é Matrix. Então a história original de vocês, do barco, do arquivo, não sei o que, o negócio é Matrix. Então tá bom, beleza. Então assim, um negócio que me deixou completamente desligado de... nossa, segunda temporada, o que será que vai acontecer? Fiquei meio... sim, assim. Eu fiquei me perguntando, inclusive, se eu vou topar assistir a segunda temporada por causa disso. Por causa desse esforço. Às vezes não é nem o tempo que a gente gasta. Às vezes é o esforço que a gente tem pra entender. É mental. Porque eu assisti Uncoupled, por exemplo, lá do Neil Patrick Harris. E é uma série boba, uma série, assim... que eu não daria várias pantufas nunca, mas é uma série tão gostosa de ver, você passa 8 episódios rapidão, né? Ali, assiste... citando um exemplo próximo meu aqui da Netflix, é tão gostoso de... Wandinha mesmo, é uma série muito mais gostosa de ver, muito mais leve, assim, você termina, você não tem tanta... Agora, você termina de assistir essa série, é um esforço mental que você fica pra tentar entender as coisas, e é muito frustrante quando eles estão escondendo por querer, pra você realmente ser fisgado pros próximos episódios e não entregando uma contrapartida, que seria uma parte mais desenvolvida do roteiro, uma parte mais desenvolvida das narrativas, que eu tô reclamando sempre aqui dos personagens. Eu estou ampliando, mas eu encerrei vários núcleos no caminho. Então, assim, se eu for cancelado de uma hora pra outra, eu não vou deixar meu público insatisfeito. Aqui não, eles deixaram um monte de coadjuvantes ao léu, eles encerraram malemar a história da protagonista deles e aí eles vão ampliar. Então, assim, vai saber o que eles vão fazer com esses coadjuvantes depois. Cancela, vai saber... desastre. Mas eu fiquei decepcionado mais com o ar de... porra, pelo amor de Deus, isso aqui é Matrix. Vocês não vão fazer melhor que Matrix. Atira pra outro lado, sabe? Arranja outra solução. E aqui, pra gente não gastar muito tempo, eu acho que a gente já pode até entrar na conversa de plágio. Pra quem não tá sabendo... a Mary Cagnin, ela é uma quadrinista brasileira. Ela mora na Europa, ela trabalha por lá, mas assim, ela é brasileira. E ela escreveu em 2016 uma HQ chamada Black Silence, uma HQ de ficção científica. E alguns dos eventos que ela apresentou foram eventos de gente muito importante da indústria. De produtores, de roteiristas, de atores, de diretores. Então assim, era um trabalho acessível a executivos de streaming. O que acontece? Ela reclamou no Twitter, num fio, que ela tinha
tido a obra dela roubada. E ela começou a destrinchar elementos do HQ dela e comparar esses elementos com elementos que estavam em 1899. E aí virou um assunto tão grande que chegou também no Baran bo Odar e na Yantia Freezer, né? Porque, né, como não chegar? Então, ainda que a nossa opinião não mude a cotação do dólar, vou dar um pitaco aqui que eu acho que tem um quê de viés de confirmação aí nessa história. Isso é um problema. O que eu quero dizer com isso? Viés de confirmação é uma coisa que acontece muito no grupo de WhatsApp da sua tia que tá lá na porta do quartel cantando hino nacional pra pneu. Você recebe uma informação, seja ela verdadeira ou falsa, mas você interpreta aquela informação de acordo com o que você quer acreditar, ou de acordo com a teoria que você já tem pré-estabelecida. Eu acho que isso acontece um pouco aqui em Black Silence. Tô dizendo que a Mary Cagnin tá errada? Não tô. Mas eu acho que é aquela coisa assim, quando você já parte da premissa de que fui roubado, minha história foi plagiada, e você tem muita fé nisso, e você entra em desespero, como aparentemente ela entrou, você tende a receber toda e qualquer informação que aparece na sua frente como uma confirmação da sua própria teoria, ao invés de você ver os contrapontos. A história de Black Silence, ela tem alguns pontos que são similares a 1899, e ela tem uma simbologia bem parecida. A pirâmide, né? A pirâmide preta, o triângulo e tal. E tem uma questão ali de nave espacial também. E de gente que começa a morrer do nada. Tem algumas coisas. Só que eu acho que a questão aqui é a seguinte. Não são ideias muito originais, nem pra Mary Cagnin. Tanto o Baran, quanto a Yantia, quanto a Mary, eles estão abusando de simbologia muito datada da ficção científica. Vocês acham mesmo que a Mary Cagnin é a primeira pessoa ou o Baran, que seja o caso, a convencionar que uma pirâmide preta no meio do nada é um símbolo de estranheza, de esoterismo ou de ficção científica? Não é, né, gente? É um conceito muito raso pra gente dizer que ele pertence a uma dessas três pessoas. Eu acho que é mais um problema contando contra 1899 aqui. Eu acho que a bagunça tá um pouco por aí. Só que a conversa vai pra dois lados muito diferentes. Tem as cadelinhas da Netflix e tem os vira-latas na discussão. Você abre o Twitter e tá sempre uma coisa ou a outra. As cadelinhas da Netflix são as pessoas que falam quem que é essas Maria Ninguém, como que eles acham que o Baran e a Yantia, que são os meus ídolos maravilhosos, e a Netflix, que é a minha rainha, iriam roubar uma Maria Ninguém. É um profundo desconhecimento de como funciona a indústria do entretenimento. Eu não sei se vocês já assistiram aqui as aventuras de Pi, Life of Pi. É uma história roubada de cabo a rabo de um autor brasileiro. E aí o autor de Life of Pi negou, falou que era um absurdo, que era gente tentando capitalizar em cima dele. Depois que a coisa ficou provada, aí ele falou: não, eu me lembro de ter lido alguma coisa do tipo mesmo pra ter inspiração, mas eu não achei que fosse dar isso, não sei o quê. Ou seja, admitiu. Isso serve um pouco pra gente quebrar essa síndrome de vira-lata que a gente tem de, não, os caras não roubam, não. Os caras encheram a gente de escravo, roubaram o nosso ouro todinho, não ia roubar uma ideia. Tirar um pouco desse vira-latismo também. Falar que eles não poderiam ter tido acesso a essa história. Poderiam sim. Eu acho que essa é a grande questão. Então não atire pro lado de defender grandes corporações cegamente, porque os caras tiram tudo que eles precisam tirar, não tem conversa. Eu acho que tem chance da história aí pros dois lados, né? Mas eu tô com você em relação à simbologia. É muita coisa que já foi usada em ficção científica desde muitos anos atrás. Só aqui no episódio a gente já citou, tipo, duas obras recentes aí, o Don't Worry Darling e Matrix, recente, assim, né? Dos anos 90 pra cá. Mas, pra você ter ideia, fora tudo que a gente já tem de ficção científica, que tem elementos parecidos, então, cara, eu acho que, sinceramente, assim, eu não li a HQ inteira, mas não parece ser plagiado. É a minha opinião, assim, de quem passou o olho ali na HQ e tudo, e viu mais ou menos ali a sinopse. Ninguém aqui é jurista inteira de propriedade intelectual. Ninguém também, aqui... né? Ela não tem não lembra a estética, né? Pode ser que tenha sido plagiado, eu acho que tem chance de ter sido. Eu acho difícil essa HQ ter chegado neles também. Eu acho que há possibilidade, mas, por exemplo, os autores menores, assim, que tem um espaço na Comic Con, diretores, autores como o Baran bo Odar, eles não andam numa Comic Con. No máximo, eles vão lá no palco como convidados e eles não ficam passeando numa Comic Con. Então, assim, essa galera geralmente eles não são vistos, né, andando por esses eventos e tal. Tudo é possível. Pra mim, pode ser que eles já leram essa HQ, pode ser que não. Eu acho que a história deles vai pra outro rumo. Que eles têm elementos muito parecidos, mas que a história vai pra outro rumo completamente diferente.
e que são elementos parecidos que a própria Mary Cagney, como o Luiz falou, ela mesma já usa elementos que já foram usados antes, que já pode ser acusada de plágio também, mas são elementos, assim, gerais, que são usados aí até meio clichês em simbologia genérica. Eu já falei um monte, mas assim, eu só queria deixar, sabe, meio de alerta, porque a gente tende a se desvalorizar muito, sabe? Tem incontáveis tretas de americano e de europeu roubando conteúdo de sul-americanos, roubando conteúdo de países africanos, de países asiáticos e fingindo que não roubaram. Tem uma história famosíssima do Rod Stewart, que plagiou o George Benjor, e aí o George Benjor foi atrás, né, juridicamente, e na época tinha até matéria do Fantástico falando dessa síndrome de vira-lata, sabe? Falando que o George Benjor tava inventando e que não tinha nada a ver, e pôs as duas músicas pra comparar, pra falar que não, Rod Stewart nunca saberia da música e não sei o que, não sei o que. E o George Ben ganhou a acusação de plágio, e ele ganhou e doou o dinheiro todo pra uma instituição de caridade, mas ganhou. O Rod Stewart perdeu e admitiu que a música era roubada, que uma parte da música era sim roubada do George Ben. Então a gente não pode ser também tão vira-lata de esses caras jamais saberiam. Os caras são melhores que a gente não. Hoje em dia tem acesso a tudo quanto é lugar. E tem outra assim, vamos sempre defender os menores, né? Gusta, dá suas pantufas aí pra 1899, vai assistir a segunda temporada ou vai colocar lá na estante junto com Wandinha? São as duas que provavelmente eu vou deixar em stand-by, vou ver se aparece outras. Inclusive, depois de Lucas falar, assim, desgastando White Lotus, eu vou assistir agora. É minha próxima, com certeza é boa. Por assim, favor. todo mundo fala bem. Não tem como ser ruim essa série. Mas, vamos lá, pra minha nota. Eu vou dar 6 pantufas molhadinhas, encharcadas, quando você pisa molhado no banheiro e aí você molha a meia e molha a pantufa. Pesada, porque eles estão no mar e entrando água dentro do barco. Essa metáfora é pra ser uma coisa ruim, né? Só pra justificar, assim. Tá. Então, ok. É porque, sabe quando as 6 pantufas demoram pra chegar? Assim, elas vêm lentas, ensopadas, encharcadas. Entendi. Fazendo Foi uma tipo bagunça isso. danada pelos corredores. Fazendo uma bagunça na nossa cabeça. Assim, no fim de ano, essa série não era pra ter existido. Ela teria que ter saído em janeiro, que a gente tá mais calmo, relaxado. Fim de ano é muita tensão. Mas eu dou 6 pantufas, não quero dar uma nota muito negativa, justamente pelo que eu falei lá no começo. Isso é uma coisa que quando eu tô pendendo a dar nota baixa, eu tento dar uma olhada na produção em si, em como foi o envolvimento da produção, quais foram as técnicas que eles utilizaram para encantar o público. Tem uma inovação mesmo, tem estruturas novas, eles estão sendo pioneiros numa forma de mostrar os efeitos visuais. Tudo que é mostrado ali é muito flat na produção, eles não têm profundidade, eles não têm locações, mas ao mesmo tempo eles conseguem trazer a profundidade para a tela. Se eu não tivesse ido atrás de como eles fizeram essa série, depois pesquisem aí para vocês verem, talvez eu não teria a sensação de que a maioria ali foi em locação, ou que eles fizeram com estruturas muito, muito, muito grandes. Então, quando você para pensar que você foi impactado de uma forma grandiosa por uma equipe reduzida, que usou muita técnica, usou muita pré-produção para entregar um conteúdo legal, parece que dá uma renovada assim na gente, sabe? Volta a esperança de que as pessoas estão usando a criatividade. É o efeito Top Gun Maverick, né? A história pode ser um cocô, mas quando você sabe como que foi filmado, de que jeito, qual é o resultado visual, sonoro final, você fala assim, que isso aqui engrandeceu o que seria um filme normal. E tirando que eu ainda confio, por mais que minha confiança esteja assim, uma tacinha de cristal prestes a cair no chão, eu ainda confio no Baran e na Yankee, assim, de roteirizar e dirigir esses próximos episódios. Até porque tem muita HQ por aí pra eles lerem, né? E aí, assim, eu acho que entre Wandinha e 1899, eu terminaria 1899 pelas maquinações, pelas estruturas, sabe? Aquela pegada assim de eu quero saber o que tá acontecendo até o fim. Mas não tem nada a ver uma com a outra também, né? É injusto. Não é porque eu falei isso no último episódio. Uma é mais sit and relax, a outra é sit and freak out.
Eu vou de 6 pantufas também. Não vou dar uma nota muito baixa. E 7 eu acho que já é demais também. Eu acho que a série ela tem seus momentos ali. Eu gosto muito do primeiro episódio. Gosto de como ela começa. De como ela começa a estruturar quem é quem. Principalmente a Maura. Gosto de tudo tecnicamente da série. Da fotografia, da trilha sonora. Como eles fizeram os efeitos práticos e os efeitos visuais. Eu acho que tudo é muito bem feito. Todos os detalhes ali. Nada fica muito artificial. Nem mesmo quando eles, né, tentam ousar mais. Mas... em termos de história mesmo, de roteiro, ela me decepcionou bastante. Eu tava na expectativa legal ali pra essa série, vindo ali de Dark. E eu não gosto muito do desenvolvimento. Eu não gosto nem um pouco do desenvolvimento dessa série. Nem de como eles desenvolvem o mistério, a história central, nem de como eles deixam de desenvolver o restante dos personagens ali. E os personagens que eles desenvolvem ainda é lá no fim da série. Então você fica ali 4, 5 episódios só na mesma, sem saber o que tá acontecendo, sem você ter nenhuma informação nova do passado dos personagens, de por que eles estão ali, atrás do que eles estão. Então eu acho que eles pecaram muito nisso. Eu gosto da ideia, gosto do final deles estarem ali nessa estação espacial. Eu acho a ideia legal, apesar de ser bem Matrix. Mas eu acho que eu terminei o episódio pensando, terminei a temporada. A ideia é legal, não é deles? Nossa, que droga. Mas sabe, eu terminei o episódio assim, cara, gostei da ideia. Eu não terminei empolgado. Eu fiquei assim, cara, parece que eu gostei da ideia, mas... não sei, parece que não me... já vi isso em outro né, lugar. não me empolgou. Mas, cara, eu acho que eles têm uma ideia legal. Eles tentaram complexificar demais. Eles não souberam desenvolver como eles fizeram com Dark, que puxou, né? O desenvolvimento dos personagens e uma história simples, que você tá ali no meio da história, você tem uma noção sobre o que tá se tratando. E Dark, eles conseguem fazer isso muito bem, porque Dark vai tendo os plot twists ao longo da série, né? Mas eles têm uma história que você entende pra onde que tá caminhando. Você pode não entender tudo que tá rolando, mas você sabe do que tá se tratando ali. Mesmo quando você não entende, é divertido, né? E é divertido. Agora em 1899 você vai ter um plot twist lá no final, mas no meio da série é tudo... ninguém, nem os personagens, nem a gente sabe o que tá acontecendo. Continuamos sem saber. Eu acho que a gente vai ter, Gusta, que fazer um episódio especial fora da programação sobre o White Lotus pro Lucas terminar o ano mais feliz, né? Nossa, pra ele ter um vício, tem uma coisa, né, boa vindo assim, né? Nossa, e pior que eu tô assistindo tanta coisa boa, só que aí a gente vem e grava das coisas ruins. Não, cara, eu tô impressionado. A gente até fez postagem nos stories na semana anterior a esse episódio, gente. É impressionante, porque você passa meses sem ter nada decente no cinema. E agora, no meio de dezembro, tem, tipo assim, 5 filmes disponíveis que tem algum quê, assim, alguma coisa legal pra você ir atrás, alguma curiosidade, sabe? Eu tô impressionado, assim. Eu tava até falando pros meninos, esses dias eu fui pro cinema e assisti 2 sessões, uma atrás da outra, né? E uma coisa tão rara você fazer isso, e os 2 filmes serem bons, e falar, porra, eu me dei bem aqui em sequência, eu achei muito legal. Valeu meu dinheiro. Exatamente. Inclusive, a gente vai abordar alguns desses filmes vistos em dezembro na nossa retrospectiva daqui a 2 semanas. Fiquem ligados. Pantufas, eu vou com nós vamos fechar uma média hoje, ó. 6 pantufas. Vou repetir um pouco o Lucas pra dizer que as ideias estão lá. Eu acho que tem coisa lá, sabe? Tem coisa ali que, pô, legal, esse conceito aqui até funciona, até vai pra algum lugar, até vai ter um caminho, alguma coisa. Mas é extremamente pouco original, no geral, assim, sabe? E muito maçante. Eu acho que o principal problema, que é um problema que uma série não pode cair, é ser entediante, sabe? Eu acho que 1899 é entediante boa parte do tempo. Porque, não sei, não é só ter mistério. Você não segura as pessoas por 8 horas só com a expectativa de um mistério. Você tem que ter mais, sabe? Você tem que ter um melhor desenvolvimento, tem que ter mais coisa acontecendo, tem que ter menos repetição. Acontece muita coisa igual durante o andamento da série. Então, meio maçante, assim. Mas as ideias estão lá, tem coisas boas tiradas de Dark, às vezes tiradas até demais, como a trilha, né? A trilha parece assim um Ctrl-C, Ctrl-V tem horas. O mesmo instrumental, a mesma dinâmica e tal. Mas eu acho que tem coisas que salvam ali. Particularmente, os episódios 5 e 7 são legais. A reviravolta do 5º episódio é muito boa, que é o povo começar a pular do barco, né? E o 7º episódio, que é onde amarra tudo, assim, que eu até falei aqui no episódio que deveria ter sido o final da temporada pra mim. Mas eu acho que o saldo é
ok, eu vou continuar vendo de um jeito ou de outro, mas eu fiquei bem entediado. Isso me preocupou um pouco, porque eu não imaginava que eu fosse ficar entediado de acordo com os trailers e com a expectativa que estava em cima da série. Então foi um pouco decepcionante nesse sentido. E aí, pessoal, já assistiram 1899? Gostaram? Não faz o estilo de vocês? Ou ainda não assistiram, mas ficaram curiosos? Então vem trocar uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera! Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.